Por que eu quis trazer dinossauro? Porque a nossa sala de aula, se você colocá-la, a foto da nossa sala de aula de 1700 e uma foto da nossa sala de aula hoje, ela não mudou, com raras exceções. A gente desconsidera a contemporaneidade. Parece que muitas vezes a gente continua fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer. E, está dando certo, então a gente continua. Está dando certo até que ponto? Lembrando que as crianças que estão na sala de aula hoje não são a Iô. Não são a Iô. Não são a Cris. Não são a Diná. Não são a Tati. São outras crianças. E eu preciso entender esse universo se eu quiser mergulhar no coração das crianças. Se eu quiser realmente transformar vidas, eu preciso entender que essas crianças são diferentes. Isso é uma tragédia. Eu não posso olhar para uma sala de aula assim e não ficar indignada como professora. Eu não posso olhar para essa massa, para essa boiada, e meu coração não ficar extremamente irado. Sem pecar, tá, pastor André? Eu não posso, porque isso é uma tragédia. Nós somos melhores do que isso. Nós, professores, nós, gestores, nós, escolas batistas, nós, a BEE, Marcos, somos melhores do que isso. A gente sabe fazer mais do que isso, não é, Jader? E por que a gente continua fazendo o que a gente aprendeu a fazer, sabendo que o mundo mudou? Não é mais o mesmo mundo, gente. A gente precisa entender que as crianças não querem ficar vendo a nuca do colega. E elas muitas vezes nem conseguem ficar lá vendo a nuca do colega, né? E aí a gente tem um surto de relatórios, né? TDAH, TDA, dislexia, não sei o quê, vai inventar mais ciclo ainda, que daqui a pouco eu nem sei mais quais são. Porque as crianças não são as mesmas. Eu estava conversando ontem com a Bia sobre isso. De que o que interessa para nós, gestores, não são laudos. Acordem, colegas. Não são laudos. O que interessa para nós é estratégias para invadir o coração dessas crianças. Mas enquanto a gente estiver fazendo essa tragédia, a gente não consegue. Por que as coisas não mudaram? A gente continua muitas vezes culpando o governo. Porque o governo... Porque as políticas públicas de educação. Porque a economia não ajuda, né? A gente está vendo aí, inflação, possibilidade de recessão. Porque os professores, a formação dos professores também é muito ruim. A gente não nega nenhum desses fatores. Porque as famílias são desestruturadas ou estão desestruturadas, a gente também não nega isso. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que nós podemos fazer a diferença. Quem crê que pode fazer a diferença? Gente, vocês estão parecendo... Deixa eu repetir a pergunta. Porque a macro tendência não é boa para o nosso... Não está favorável, como diz a música do funk. Não é favorável. Então, você tem que ter convicção. Você está aqui porque você acredita que você pode fazer a diferença. De novo, você acredita que você pode fazer a diferença. É isso aí, gente. Eu tenho que acreditar, porque se eu que estou à frente de um grande colégio batista, se eu não acredito, quem vai acreditar? O pai vai acreditar em mim? Eu tenho que ser o motivador por excelência, e a minha motivação tem que ser intrínseca. Ela não pode depender de fatores externos, porque olha os fatores externos. O mundo, como eu já disse, está conectado. O que o seu professor faz, se ele fizer alguma coisa ruim, em 2 minutos está na rede. A despeito de você ter colocado uma plaquinha lá dizendo proibido o uso de celular. Eu não vou entrar no mérito. Porque eu já tive deste lado de proibir celular. Mas ainda bem que o Espírito revelou. Eu não luto mais contra a maré. Eu surfo na onda. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas isso é outra palestra. O mundo em rede faz com que as notícias ruins, elas sejam propagadas numa velocidade altíssima. E você precisa de um plano de marketing do Colégio Batista Brasil.
imenso para propagar as boas notícias, mas as ruins, você não precisa do time de marketing. Elas voam, porque o mundo está em rede a despeito de você querer ou não. Então vamos aprender a usar isso a nosso favor. Levanta a mãozinha para prof. Quem faz story? Isso, levanta a mãozinha. Não é o time de marketing da sua escola. Perguntando se você faz story. Olha para trás. Fica com a mão levantada, gente. Sem medo de ser feliz. Olha para trás. No mundo em rede, onde você tem que fazer de tudo para os seus stories, seu conteúdo aparecer na aba explorar. No mundo em rede, olha quantas pessoas fazem stories aqui nesse auditório, e você já percebe, ainda bem que não tem tomate aí, que você pode ser que seja um pouco parecido com o Jurassic Park. A gente precisa sair do Jurassic Park. A gente aprende. A teoria da modificabilidade estrutural diz que todos nós aprendemos. Então, não vem com a desculpa de eu sou velha. Eu sou velha. E eu fico, fulano, vem aqui, ciclano, me ajuda. Olha, eu deletei o vídeo. Me ajuda a salvar esse negócio aqui. A gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que ter gente que sabe perto de nós. Esse é o segredo do sucesso. Nesse mundo conectado, em rede, você precisa entender que nós estamos vivendo uma experiência única. Você sabia que é bem possível que você esteja na capa de um livro de história daqui a 50 anos? É você. Pensa. Pastor Israel, pensa você lá. Do Maranhão para o mundo. É isso aí. Exato. Presta atenção nessa análise. Quando nós éramos crianças pequenas lá em Barbacena, ou lá em São Luís, a perspectiva de futuro que eu tinha era muito parecida com o passado que eu vivia. Vou esclarecer para você. O meu sonho era fazer uma faculdade, pedagogia ou história, que eu amo, e ser professora. Esse era meu sonho. E de muitos podia ser fazer uma faculdade, virar advogado, fazer faculdade, virar um engenheiro. E era muito possível, se eu tivesse as condições favoráveis para isso, que isso acontecesse. Porque a velocidade das coisas era quase que tênue. Era pausada. O mundo não era veloz. O mundo não era VUCA. Não era rápido, não era ágil, não era complexo, porque a gente não tinha tecnologia. Se eu quisesse estudar com um grande livro, ou ter grandes conhecimentos, eu não tinha um celular na mão, eu não tinha dar um Google. Eu tinha que pegar minha bicicleta, que eu compartilhava com os meus irmãos, porque a gente só tinha uma em casa, e tinha que ir até a biblioteca da escola, e pedir para a bibliotecária da escola uma Barça. Quem é da era da Barça? Porque o conhecimento do passado servia para o futuro. O que estava na Barça servia para mim. Porque não tinha uma projeção de grandes mudanças. Hoje, o material didático que está na sua escola, se de um ano para o outro ele não for reeditável, ele não serve. Porque de um ano para o outro, em meses, uma presidenta caiu. O outro presidente entrou. No meio de uma pandemia, estamos tendo uma guerra. Se isso não estiver no seu livro, no acesso ao seu aluno, a sua escola já perdeu relevância. Porque o futuro hoje é diferente do passado. As coisas ganharam velocidade. A informação hoje, ela é uma às 10 horas da manhã. E às 10h08, ela é outra. 10 horas publicam. Vocês viram o que aconteceu alguns meses atrás. Um grande site de jornalismo do Brasil. A rainha morreu. Vocês viram? Todo mundo, eu pensei, nossa, mas eu achava que a Elizabeth era imortal. Porque desde que eu me conheço por gente, a mulher é rainha. Não deu 2 minutos.
A rainha não morreu. Aí você fica, mas quem está falando a verdade? Mundo VUCA, volátil, líquido, rápido. Isso já tem que estar no seu material didático, inclusive, fica a dica. Esse é um exemplo. Não vou falar que é de fake news, porque falaram que foi só um clique errado. Que a notícia estava pronta para quando acontecer. Mas o futuro, hoje, ele é incerto. E isso faz com que toda a segurança que a gente tivesse, inclusive para fazer gestão escolar, ela meio que, não vou dizer ruísse, mas nos tornasse mais vulneráveis nesse cenário tão incerto. Quando eu olho para a sociedade, eu vejo esse quadro. A sociedade, durante séculos, ela foi agrícola, onde a mulher e o homem, olha lá a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava junto com o seu marido. Ali os dois estão juntos nessa foto, revelando uma sociedade com pouca mudança. E é isso que eu quero que você grave hoje, presta atenção. Uma sociedade onde o futuro era muito parecido com o passado. A mulher crescia e ela sabia que ela ia ser esposa, e ela ia trabalhar com o marido, e ela ia administrar a sua família, ter seus filhos. Esse quadro revela isso. E esse quadro, essa perspectiva de sociedade foi altamente alterada com a Revolução Industrial. Você estudou isso em história. Olha essa foto, esse quadro. Você enxerga a mulher aí? Não tem mulher nessa foto, nesse quadro. Você começa a perceber algumas mudanças significativas na história da humanidade. E você consegue entender, faça essa análise comigo, queridos, do porquê será que as mulheres tiveram tanta dificuldade para o mercado de trabalho e para o mundo da tecnologia. Numa simples foto, num simples quadro. E essa tecnologia, esse advento da Revolução Industrial, fez com que toda a organização de uma sociedade fosse alterada. Onde tudo que a gente conhecia fosse mudado. E a gente vem sofrendo com o advento da Revolução Industrial. E olha, de novo, esse outro quadro. O homem na lua. Você percebe, deixa eu voltar. O homem aqui está acompanhado. O homem aqui está acompanhado de outros homens. Analise as tendências. E aqui, com a tecnologia, o homem está sozinho. Ele se basta. Ele alçou voos. Ele chegou aonde ele nunca antes tinha pensado em estar. Ele e o universo. Isso revela muito para nós de tudo que a gente está passando nas nossas escolas. Analise, vou deixar essa análise mais antropológica para o pastor Rubens. Mas o cenário revela esse homem altamente tecnológico, altamente conectado e altamente sozinho. Você conseguiu estabelecer conexão com a venda dos remédios para a saúde mental no pós-pandemia? Por isso estamos tão felizes, né, Rose, Mag, com esse encontro. Por quê? Porque estávamos sozinhos durante 2 anos. Eu não aguentava mais fazer reunião no Meeting, no Zoom. No Zoom não tem cheiro, eu queria sentir o perfume, até do sovaco. Eu estava com saudade do cheiro de suor dos irmãos. Eu queria muvucar. Porque a gente não foi feito para estar assim, sozinho. Dependendo de fluoxetina, Rivotril e outros, que eu não sei o nome. Nós não fomos feitos para isso. A nossa essência diz em Gênesis que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é relacional. Nós não somos feitos para ficar sozinhos. Mas eu tenho que entender tudo isso para eu fazer gestão. Eu tenho que entender que esse mundo altamente conectado, esse mundo altamente em rede, não vai voltar para Jurassic World. Mesmo que você tenha um quadro do Jurassic World no seu quarto e fique venerando o Jurassic World toda noite. O mundo não volta. Nós não vamos voltar.
é daqui para mais. Então se conecte. Se conecte não só por meio da tecnologia, se conecte por meio dos relacionamentos. Se conecte por meio do socioemocional. Beni, depois a gente acerta. Se conecte. Cadê a Layers? Se conecte. A tecnologia, ela tem que ser uma ferramenta na sua mão. E não um fim. Tecnologia é ferramenta, mas sem tecnologia, eu não atendo como uma instituição relevante. Eu não posso fazer educação como se fazia na década de 70. Eu não posso fazer educação como se fazia na década de 50. Eu não posso fazer educação como se fazia em 1700. Porque eu não estou mais. E eu tenho algumas questões, não estou mais nessa época. E eu tenho que responder algumas questões dentro dessas tendências. Eu tenho que proporcionar... Agora, deixa eu quebrar um paradigma para você. Alto desempenho acadêmico para muitos. E por que eu preciso quebrar esse paradigma? Porque nós somos feitos à imagem de um sistema que diz para mim e para você que o alto desempenho é para poucos. Não, o alto desempenho é para muitos. De novo, não é a IO que está falando. A psicologia fala. Fornstein fala isso. E tem uma frase do Fornstein que eu sou extremamente apaixonada. A criança é do tamanho da sua esperança por ela. Quanto mais expectativa você tem, mais você faz com que ela cresça. Então, esse alto desempenho, será que é possível para todos? É possível para todos. Porque o nosso Deus não é Deus de mediocridade. Espera aí, deixa eu repetir. Nosso Deus não é Deus de mediocridade. Nosso Deus é Deus de excelência. Como que eu posso me conformar em fazer uma escola, organizar uma gestão, para que 50%, 60% esteja no meio da curva? Ou seja, desempenho na média. E me conformar com 10% mais ou menos a 15% abaixo da média e uns 10%, 15% acima da média. E dizer, isso é normal. Não é! Deixa eu te falar, você veio aqui em João Pessoa, nesse espaço de excelência da primeira igreja e do Colégio Batista Brasil, para você entender que excelência é para todos. Quem não gosta? Você não gosta de excelência e está sentado nessa cadeira maravilhosa? Gente, a gente se acostuma fácil com coisas boas. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo. Você foi feito para coisas grandiosas. Você não foi feito para estar no meio da curva. Você foi feito para estar na ponta da curva. Você e seus alunos. Então, quais são as habilidades para que a gente possa deixar esses alunos prontos realmente para o futuro? Quais são? Eu tenho que pegar aquelas habilidades da BNCC, H1, 2, 3, não sei o quê, F, E, F. O que eu tenho que fazer para que eu desenvolva habilidades, para que os alunos estejam prontos para esse amanhã incerto e imprevisível? Com certeza, não é possível fazer sem uma mentalidade de transformação em relação à inovação. E deixa eu te contar um segredo. Inovação não é data show na sala de aula. Isso não é. Porque eu já vi gente pegar a sua aula extremamente expositiva, colocar num PPT e reproduzir na lousa. Inclusive na lousa digital. Isso não é mentalidade de transformação. Mas eu preciso fazer uma mentalidade e trabalhar na gestão para uma mudança de mindset dos nossos professores. E aí, eu não vendo aquilo que eu não uso. Deixa eu repetir. Eu não vendo aquilo que eu não uso. Eu tenho que ter autoridade. Então, para eu trabalhar mentalidade de inovação em escola, a minha mentalidade tem que ser de inovação. Em transformação digital, a gente usa muito um termo chamado early adopter. Quer dizer, eu preciso de pessoas que aprendam rápido, mas eu tenho que ser essa pessoa. A gente não segue líder que não tem autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. A autoridade é reconhecida na competência.
Por isso que eu fiquei triste quando só meia dúzia levantou a mão que faz story. Como que eu vou falar de inovação, de conexão? Como eu vou me comunicar com os adolescentes? Se é o ambiente em que os adolescentes estão, os teenagers estão, eu não estou. Segunda questão que eu tenho que responder. Eu tenho que ser uma escola, num contexto de excelência acadêmica. Um contexto onde o domínio do conteúdo tem que ser para todos. Onde eu tenho que transpassar a barreira de que a aprendizagem ela é só cognitiva. Eu sou um ser transcendente, então a aprendizagem ela é cognitiva, mas ela é bio, ela é psico e ela é espiritual. Eu tenho que fazer com que os alunos alcancem a curva da excelência. E que tenha posse e empoderamento de conteúdo para todos. Porque também não existe excelência acadêmica desprovida de conteúdo. Não existe, mas conteúdo não diz quem você é. Percebe? Não existe excelência acadêmica desprovida de conteúdo, mas o conteúdo ele não revela quem você é. O que você faz com o conteúdo que você tem é que revela quem você é. Mas eu não posso desconsiderar isso. E eu não posso, enquanto escola batista, me conformar com 20% acima da média. E dizer, eu tenho só 10, 15% de alunos geniais. Não. A genialidade está disponível, porque o nosso Deus é disponível para todos. E por que eu disse lá no começo que dinheiro não era o problema? Não sei se vocês conheceram o programa, se vocês leram na época o programa americano chamado No Child Left Behind, que é nenhuma criança para trás, instituído na gestão do Obama. Foi investido 110 bilhões nesse programa. E olha que fato estrondoso. Eu não estou dizendo que você não tem que ter dinheiro. Eu só estou dizendo para você que só o dinheiro não resolve os seus problemas. Eles investiram isso e olha a análise da Fundação Bill Gates. A experiência tem sido preocupante, depois de um fracasso de 3 bilhões de dólares no programa. É difícil melhorar a educação pública. Você está pensando como eu já sabia. Mais recursos não é a resposta. Os esforços das fundações Ford, Carnegie e Rockefeller, dentre outras, aumentaram os investimentos, mas os esforços fizeram pouca diferença no alcance do objetivo, que era aprendizagem para todos. Nenhum aluno para trás. Então, você está dizendo que o cenário é complexo, que a gente está à beira de uma recessão, que os Estados Unidos investiram tudo isso de dinheiro e mesmo assim não resolveu? E agora? Eu estou dizendo para você que dinheiro equipa. Dinheiro faz um prédio como esse. E prédio é importante? Claro que é, a neurociência diz que é. Eu preciso trazer o externo para o interno. Mas só isso garante com que esses meninos que estão aqui, ou nas nossas escolas, ou lá no Inspire, que é um prédio maravilhoso, garante com que eles aprendam, de que eles estejam fora daquela curva, que eles saiam do meio? Claro que não, eu não posso acreditar nisso. Então, se o sistema está quebrado, porque ele é um sistema advindo da Revolução Industrial, nós necessitamos que o sistema seja melhorado. Será que é isso? Olha essa foto. O sistema quebrado. Eu estou olhando um carro ali da época do Ford. E ali eu estou vendo um carro já, segunda geração, terceira, Ford. Ele foi melhorado para aquilo que ele foi criado. Faça agora uma analogia, faça uma transposição para o sistema educacional. O nosso sistema educacional está quebrado, alguém tem alguma dúvida disso? Crianças uma atrás da outra, ensino igual para todos, mesma lista de habilidades para todo mundo. Esse sistema está quebrado? Está quebrado. Os índices de avaliação, as avaliações, o Rigoni vai falar sobre isso depois. As avaliações dizem que o sistema está quebrado. O sistema ruiu. Ele ruiu. Nós somos excelentes no PISA, não é verdade, gente? Terceiro, quarto lugar, de baixo para cima. O sistema ruiu. Uma melhoria no sistema vai resolver isso? Sinto te dizer. Se o sistema está obsoleto, então precisamos de uma transformação no sistema. A gente não precisa melhorar o sistema. Melhorar o sistema vai cair naquilo.
No left behind, child behind. Nenhuma criança para trás. Eu vou injetar dinheiro num sistema obsoleto e quebrado. Injetar dinheiro num sistema obsoleto e quebrado não vai trazer melhoria para o sistema. O sistema precisa de transformação e não de melhoria. Eu preciso transformar o sistema. Eu preciso de um novo sistema para colocar aqui. Iô, mas do que você está falando, Iô? Não estou entendendo nada do que você está falando. Eu estou dizendo que você... Vou apanhar hoje. Que você trocar suas carteiras pelas melhores do Brasil não vai garantir a aprendizagem dos seus alunos. Você pode pagar lá uma fortuna, mas isso não vai trazer melhoria. Você está querendo melhorar o sistema que está quebrado. Você trazer o projetor de alta resolução não vai melhorar o seu sistema. Ele vai trazer ali uma maquiagem, estilo... Mas ele não resolve o sistema, porque ele ficou obsoleto. Nós não estamos mais na era da Revolução Industrial. Nós estamos num pós-Revolução Industrial, se você não percebeu isso ainda. Nós já deixamos de ser homens em tribo, em clã, já passamos por uma sociedade altamente agrícola, já vivemos pela Revolução Industrial, já estivemos na Lua sozinhos. E hoje estamos conectados num mundo diferente. Então, você está sendo convidado nessa manhã a ser um líder de transformação. Eu quero nessa manhã inspirar você a ser um líder de transformação onde você está, não de melhoria. Eu não estou desafiando você a ser um líder melhor. Eu estou desafiando você nessa manhã a ser um líder transformador do sistema. E não espera que essa transformação venha de cima para baixo. Eu não creio mais nisso. Iô, você perdeu a esperança? Não, agora eu sou realista. A maturidade traz realidade. O sistema não vai mudar de cima para baixo. O sistema tem que ser transformado de baixo para cima. É lá na sua escola. É lá em Bauru. É aqui em João Pessoa. É em Minas Gerais. É no Rio Grande do Sul. É lá em Campos. Cadê o Jader? É de baixo para cima. Líderes de transformação criam obsolescência. É o que a gente fala em transformação digital. A gente precisa mostrar que esse sistema já está obsoleto. Ele não resolve mais os paradigmas da educação. Eu não dou conta mais disso. Líderes de transformação não são inventores. Líderes de transformação, eles criam obsolescência. E a gente precisa criar obsolescência nas nossas escolas. As nossas escolas não podem ser mais assim. Com crianças sentadas bonitinhas, porque o diretor não gosta de barulho. Desculpa quem não gosta de barulho. As nossas escolas precisam criar obsolescência. E aí eu tenho uma foto de uma atividade maker sendo feita lá na minha escola, aliando tecnologia com intencionalidade pedagógica. Eles montaram com impressora 3D e cortadora laser dinossauros. E foi feita uma aventura de aprendizagem na florestinha, no campo que tem atrás da escola, onde eles fizeram uma trilha para encontrar dinossauros, que eles mesmos haviam produzidos. Nós colocamos a ferramenta a serviço da educação, pequenas caixinhas de som, atrás das árvores. E o tio da monitoria conectou tudo pelo Bluetooth e soltou o som dos dinossauros, enquanto eles caminhavam na floresta. Jamais eles vão esquecer essa experiência. Isso é criar obsolescência em cima do material didático. O material tem que ser uma ferramenta, não um fim. Eu preciso criar prazer nas nossas escolas. Eu preciso ativar a emoção. Como que eu vou trabalhar funções executivas sem emoção? Eu não consigo trabalhar funções executivas sem emoção. Então, líderes de transformação criam obsolescência, criam inovação.